Olá, queridos. Bom dia, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesse dia. Venho dar continuidade a uma sequência de vídeos que nós estamos gravando com vocês, que fala sobre batalha espiritual, vencendo o inimigo da sua vida, vencendo Satanás, seu exército, suas hostes da maldade. E eu gostaria de compartilhar com você hoje, sobre algo que Satanás tem usado como arma para derrotar a vida de muitos cristãos. Eu estou falando hoje verdadeiramente para pessoas que realmente já são de Cristo, já fazem parte desse exército, têm lutado, têm tentado vencer, mas existem algumas coisas que muitas vezes possam estar te prendendo. Temos falado sobre obediência a Deus e a palavra do Senhor, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um mal que tem atingido muito o século XX e século XXI, que é o mal do desânimo. Não é verdade? É uma arma muito poderosa na mão de Satanás. Ele tem usado essa arma para derrotar muitos evangélicos, muitos crentes. Muitas pessoas estão realmente sendo derrotadas por causa do desânimo. E eu quero dizer para você que não é uma coisa moderna, não é uma coisa só nova, apesar de ser uma arma que realmente tem sido muito investida nos nossos dias, porque o inimigo, como eu já disse em outras feitas, o inimigo, ele é especialista em nos distrair, em tirar o nosso foco, em tirar a nossa visão do alvo. Ele quer nos distrair, e uma arma poderosa que ele tem usado muito é a arma do desânimo. Porém, como eu já disse, não é nem algo novo. Aqui, eu quero deixar para você, anote aí e leia depois, porque o texto é um pouco extenso. Eu queria deixar com você 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, principalmente nesses 10 versículos, é onde está a palavra que eu quero estar meditando com você hoje, que fala sobre a pessoa do profeta Elias. Elias, nos tempos dele, ele foi o maior profeta que houve. Depois veio Eliseu, logo após ele, sucessor dele, que foi Eliseu. Mas no tempo de Elias, Elias era o cara. Elias era o homem que realmente tinha as revelações do Senhor. Elias tinha palavra, Elias tinha poder. Então, Elias também entrou nessa fase, nesse período de desânimo, de sensação de fracasso. E eu quero trazer para você algo muito poderoso, um corretivo para o desânimo. E eu quero deixar 3 tópicozinhos aqui, correndo mesmo, por causa do nosso tempo, bem abreviado. Essa é uma pregação que uma vez o Senhor me deu, e eu gostaria de compartilhar isso com você, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Filha, fala ao meu povo como vencer o desânimo, porque o meu povo realmente tem perecido por causa desse mal chamado desânimo. Quero dizer para você que Elias também passou por essa fase, e você que depois vai ler o texto, você vai entender melhor do que se trata aqui tudo. Mas nesse texto você vai encontrar a primeira causa do desânimo de Elias, a sensação de fracasso. Elias entrou numa fase, num período, os seus sentimentos, as suas emoções ficaram todas embananadas, logo depois dele ter sido usado para matar 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Ácera, outro deus que havia ali no tempo deles, que era adorado naquela época pelos povos pagãos e automaticamente pelo povo de Israel, que foi influenciado pelo rei Acabe, casado com Jezabel, uma mulher terrível. Vocês que conhecem a história vão saber do que eu estou falando. Se você não conhece, leia todo o livro de 1 Reis, 2 Reis. Ali você vai encontrar muitas histórias edificantes para a sua vida, se tratando do exemplo que nós vamos tirando dos reis de Israel, e enfim. E aqui fala desse rei de Acabe, e nessa época em que Elias era profeta. Então, Elias, para você ter uma ideia, ele foi tão usado por Deus, tão ousado em tudo que ele fazia diante de Deus, e com a unção que Deus tinha dado para ele. Elias já havia profetizado que não ia chover, e ficou 3 anos e meio sem chover. Elias já tinha profetizado para uma viúva pobre que não iria faltar o azeite na botija, que não iria faltar a sua farinha no saco. Realmente aquela viúva foi abençoada através da vida
de Elias. Elias já tinha feito inúmeros milagres, liberado muitas palavras. Eu até escrevi aqui, ele já tinha sido alimentado por corvos. Então, inúmeras coisas. Elias tinha tido inúmeras experiências com Deus, querido. Ele era uma pessoa que sabia quem era o Deus que ele servia. Elias tinha sido um homem experimentado na obra. E muitas vezes acontece com a gente. Nós temos anos já na igreja, nós já até temos cargos, nós pregamos a palavra, mas às vezes entra aquela, por causa de uma batalha, não ganha, por causa de uma derrota que nós tivemos, que muitas vezes, queridos, Deus vai nos permitir perder coisas também. É aquilo que eu já citei em outros vídeos. Aquilo que Deus tira é porque tinha que ser tirado. Aquilo que Deus permite nós perdemos, quer nos ensinar alguma coisa, quer nos fazer crescer, quer nos mostrar realmente a glória de Deus, quer nos fazer ver e entender quem é o Deus que nós servimos. Tudo isso serve para experiências, nós vamos perder também. Nós estamos servindo a um Deus que nunca perde, tá? Agora eu quero dizer para você que o crente, quando perde algo, não foi perda, tá? Ou Deus tirou porque aquilo não estava sendo bom para ele, ou porque não vai fazer falta, ou porque Deus quer ensinar algo, tá certo, querido? Então vai haver momentos que você vai ter a sensação de perda, que você vai se sentir realmente, puxa, eu não podia ter perdido isso, e de repente por causa de uma circunstância, de uma batalha, que aparentemente foi um fracasso, né? Mais pra frente você vai entender o porquê que você passou por isso, mas aparentemente foi um fracasso, nós acabamos por nos esquecer de tudo aquilo de bom que nós já passamos com Deus, da glória do Senhor que já se manifestou em outras causas, dos milagres que nós já vivenciamos com o Senhor. A gente acaba se esquecendo. E a gente tem, como Elias, essa sensação de fracasso. E isso gera um desânimo muito grande. Uma frieza espiritual. Você fica sem ânimo para orar, sem vontade, sabe, para falar com Deus, para ler a Bíblia, sem jejuar. Nem se fala, não é verdade? Mas eu quero trazer um corretivo, né, do fracasso, da sensação de fracasso, que traz esse desânimo. Queridos, olhe para o poder de Deus. Olhe para a glória de Deus que você já viveu com Ele no passado. Olhe, traz a memória, Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias fala, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lá no capítulo 21 está escrito, traga à memória aquilo que possa te dar esperança. Lembra-te da glória do passado. Não que você vai viver pelo passado, mas que isso venha à sua memória para te trazer de novo esperança. Elias era um homem experimentado com Deus. Ele tinha vivido glórias e maravilhas e milagres. O que ele falava, Deus selava, acontecia. O que ele profetizava, Deus honrava a palavra dele. Queridos, ele falou, segundo a minha palavra, não vai chover mais sobre a terra. Ele tinha tanta autoridade em Deus para dizer que segundo a minha palavra, eu vou falar e Deus vai cumprir. Queridos, quando você se sentir nessa situação, nesse desânimo que vem por causa da sensação de fracasso, porque você não alcançou algo que você quis, aquilo provavelmente não estava na vontade de Deus, ou Deus tirou, como eu já falei, porque não vai fazer falta, ou porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Amados, lembre das glórias passadas, das vitórias que você já venceu com o Senhor. Lembre daquilo que o Senhor já fez de bom para você. Lembre das profecias que você já falou, das orações que você já fez para outras pessoas e foram respondidas. Lembra do poder ilimitado do teu Deus. Isso vai ser um corretivo para esse desânimo que veio através da sensação de fracasso. Um outro ponto aqui que nós podemos ver bem na vida de Elias, que também acontece muito com a gente, né? A segunda causa do desânimo de Elias foi a solidão. Elias começou a reclamar para Deus, começou a se queixar, sabe? E o desânimo muitas vezes leva a isso, leva ao medo, leva à fuga. A palavra diz aqui nesse texto, que a gente não leu aqui, mas que você vai ler aí para entender melhor. A palavra diz que Elias, quando foi ameaçado por Jezabel, Jezabel diz assim, olha, quando ela ficou sabendo que ele matou os profetas dela lá, dos deuses dela, ela falou, olha, que os deuses me façam mesmo tanto ou mais. Se amanhã, essa hora, Elias, você também não tiver morto como um desses profetas que você matou, a espada. E ele ficou com medo, ele sentiu medo e ele
fugiu da presença do Senhor. A Bíblia fala que ele foi se sentar debaixo de um pé de zimbro e ele ficou lamentando. Então o desânimo traz medo, o desânimo traz fuga e o desânimo traz murmuração. Lamentação, a pessoa fica ali se lamentando por aquilo que não conquistou, sendo que tem tantas outras coisas que conquistou que poderia estar dando glórias. E não está preso naquilo que não tem e está agradecendo a Deus por aquilo que tem, sabe? Eu costumo dizer, eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Eu gosto desse provérbio. Por quê? Porque a gente tem que amar o que tem e não ficar preso naquilo que não tem ou naquilo que você não recebeu. Não podemos ser meninos mimados. No versículo 18, Deus diz assim, Elias, você está aí murmurando, dizendo que só você que é o bambambam, só você que não se dobrou, só você que ficou incontaminado. Eu guardei 7.000 profetas, eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que não se contaminaram, não beijaram a Baal, não se contaminaram com a idolatria, assim como você tem 7.000 reservados, guardadinho por mim. Sabe, queridos, quando a gente entra na lamúria, quando a gente entra para a murmuração, a gente não consegue mais ver as coisas boas, a gente só consegue ver aquilo que não presta. E isso desagrada a Deus. Queridos, uma arma para você vencer Satanás, com esse mal que ele traz sobre você, que é o desânimo, é não murmurar, não fuja, não se atemorize, encare. O Senhor mandou um anjo, olha, deu pão para Elias comer, sabe, Deus quer te alimentar, levanta debaixo desse pé de zimbro, versículo diz também que ele entrou na caverna, Deus foi lá de novo, mandou ele sair da caverna, sai da caverna, sai dessa fuga. Isso que você está vivendo aí, isolado, na solidão, é fuga. Quer um corretivo? Quer um corretivo para esse desânimo? Que é a solidão? Procure companhia. Na igreja não tem só gente doente, não. Tem quem pode te dar alguma coisa. Sabe, no meio que você vive, tem quem pode te dar alguma coisa. Deus tem guardado remanescentes, corações entregues a Ele, corações que o amam, que o adoram. Quer um corretivo para o desânimo? Procure companhias boas, companhias que vão te edificar. Você vai sair dessa solidão, você vai sair desse desânimo. Olha, meu tempo está correndo aqui. A terceira coisa, eu queria passar isso tudo para você numa pregaçãozinha só. A terceira coisa que gerou desânimo em Elias foi a inércia. Quando ele se meteu ali naquela caverna, ali, ele cruzou os braços. Ele não fez mais nada, ele ficou ali só lamentando. Eu quero dizer para você, um corretivo para inércia, para ociosidade, que é preguiça. Para quem não sabe o que é ociosidade, é preguiça. Querido, volte ao trabalho, regaça suas mangas, coloque a mão no arado de novo. Jesus falou, quem põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, se detém com aquilo que já passou, ou se detém por causa da circunstância, eu não tenho prazer nele. Jesus está dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Queridos, não pare. Não pare, volte ao trabalho, sai para a rua para pregar de novo o evangelho. Se você nunca fez, comece a fazer. Vai ajudar o necessitado, a viúva, o órfão, o desamparado. Querido, vai visitar os presos na presidiária, leva lá uma palavra para eles. Teu ministério é louvor, começa a louvar nos asilos, nos orfanatos, nos lugares onde as pessoas estão só, que não conhecem a Deus, que não conhecem o amor de Deus. Começa a fazer, irmã Lúcia, eu não tenho dom nem para pregar, nem para cantar, mas eu tenho muita habilidade com as mãos. Começa a produzir coisas com as suas mãos. O corretivo, querido, para a preguiça, para a inércia, para a ociosidade é voltar ao trabalho, é pôr a mão à obra. Se você nunca trabalhou na obra, está na hora de começar. Jesus não te chamou para ser crente prego, não, para ficar pregado no banco da igreja. Jesus te chamou para você produzir, para você dar frutos, para você gerar para o reino de Deus. Amém, amados? Saia do desânimo, vença Satanás e sua arma que ele tem usado contra a sua vida, que é o desânimo. Tá, meu amado? Olha, procure companhia, procure trabalho para você fazer, para você se sentir útil na obra em nome de Jesus, e procure pensar nas coisas e no poder ilimitado de Deus e na glória de Deus. O meu tempo acabou, mas eu espero que você tenha recebido essa palavra. Use isso como arma de batalha espiritual, tá? Use esses 3 tópicos e medite na palavra de 1 Reis, capítulo 19.
Te deixo um grande beijo. Que o Senhor te ajude a sair do desânimo, em nome de Jesus, a vencer todo esse mal e a vencer Satanás que tem vindo com essa arma e usar dessa arma contra o povo de Deus.